Saudações artista! Nesse vídeo eu quero bater um papo com você sobre referência. Quando o artista ele é mais iniciante, ele acaba tendo uma ideia muito literal do uso de referência. Ou seja, se ele precisa desenhar uma mão em uma determinada posição, ou uma cabeça, um rosto em uma determinada posição, ele vai atrás da referência. Mas na verdade, a aplicação da referência ela pode se estender a algo além disso. Por exemplo, você pode usar a referência de um conceito, você pode usar a referência de uma estética, de um estilo de desenho específico. Você pode usar a referência para uma paleta de cor, uma combinação de cor específica. Eu vou trazer aqui para você alguns exemplos para poder ilustrar melhor isso. Nessa imagem, por exemplo, que é esse cartaz que eu fiz para uma convenção, inclusive eu fiz um vídeo sobre ele onde eu explico com detalhes tudo que eu usei de conceito, de cor, de composição, detalhe por detalhe, desde as miniaturas que eu fiz. Eu vou deixar o card aqui desse vídeo e tá bem legal, tá bem explicativo. Então vamos lá, o que que eu usei de referência para essa imagem? No caso, aqui exemplifica bem o que eu disse sobre o conceito. Note que quando eu busquei essas referências, eu quero mais captar a atmosfera da ilustração que eu quero fazer. É claro que vai ter também um pouco dos elementos da figura principal, a questão das folhagens, a própria paleta de cor, mas a ideia principal é justamente captar a sensação, a atmosfera que a ilustração passa. E as thumbnails que eu apresento nesse vídeo, você pode ter acesso a elas adquirindo os meus sketchbooks digitais, que é uma ótima fonte aí para você ter de inspiração para suas criações. O link está aqui na descrição. Aqui um outro exemplo que eu fiz é para uma tatuagem e aqui eu trago uma observação que é bem interessante. E às vezes a referência ela pode vir antes da ilustração. Como assim? Por exemplo, nessa imagem de verde, eu achei ela assim olhando rolando o feed, eu não lembro agora onde foi que eu encontrei ela, mas eu gostei bastante desse efeito de luz. E eu pensei comigo, em algum momento eu vou usar esse recurso de luz em alguma ilustração, ou pintura, ou mesmo tatuagem. E foi o que aconteceu. Quando eu desenvolvi os desenhos para essa tatuagem, eu quis complementar com uma coisa de luz, uma áurea atrás da figura principal de Iemanjá. E aí eu lembrei dessa ilustração e eu fui lá, eu deixo tudo salvo isso numa pasta, num drive, para poder justamente usar partes específicas das ilustrações que eu salvo. Então, aqui um exemplo onde eu tive a referência antes mesmo de usar na ilustração. O mesmo aconteceu nessa ilustração do lado, em azul. Esses movimentos da água, tentei replicar aqui na tatuagem. E essa imagem eu salvei nesse mesmo lugar. Então, eu tenho uma pasta onde se eu vejo algo interessante, eu salvo e deixo lá guardado para, no momento específico de inspiração, eu poder usar parte específica dessas imagens. E ainda sobre referências, já se aprofundando um pouco mais, é importante a gente ter em mente o quê? Que a referência, ela, como o próprio nome diz, ela vai ser só um guia para você. É claro que inicialmente, quando você está começando, pode acontecer de você praticamente copiar a referência. Mas à medida que você vai evoluindo como artista, você vai aprender a interpretar mais. Você não vai ficar mais tão refém da referência. Isso é um ponto bem interessante para a gente ter em mente. Então, se você está no início, não se cobra tanto, usa isso como apoio. Com o tempo, você vai conseguir se desenvolver. Então, por exemplo, aqui nesse adorno que ela tem na cabeça, dessa referência, você vê que eu usei mais como um modelo mesmo. Eu não peguei todos os detalhes, até porque eu preciso converter isso para um desenho de tatuagem dentro do meu entendimento do que fica bom, pensando em durabilidade, né? Mas você percebe que eu entendo a ideia, mas eu não copio ela 100%. Avançando agora, eu quero compartilhar como alguns artistas utilizam da referência. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma pintura do Norman Rockwell, e interessante que eu trabalhei no Let's Tattoo, e lá tinha um quadro dessa ilustração, dessa pintura, e de tempos em tempos eu me perdia, eu ficava olhando ali alguns detalhes, né? Como ela estava num tamanho maior, era legal de ver os detalhes dessa pintura, que é uma pintura incrível desse artista que é muito renomado, Norman Rockwell. Então, quando a gente compara, a gente vê as duas imagens, né, a imagem final, a arte produzida e a referência, a gente percebe que tem muita similaridade, mas tem um detalhe ou outro, ele sempre vai alterando. Eu vou mostrar mais alguns exemplos, mas você percebe que ele não é tão fiel, ele não é a cópia perfeita, ele altera uma coisa ou outra conforme a necessidade. Então, você vê que a expressão muda um pouco, na foto ele está meio sorridente, já na ilustração ele já está mais com uma expressão um pouco preocupada, apesar da expressão ser meio semelhante, mas muda um pouco o sentimento que ele tem da referência para a pintura. Aqui a gente tem mais um exemplo e perceba como existem algumas mudanças, né? Por exemplo, o ângulo desse personagem aqui, veja como ele está mais inclinado na pintura, né? Ele deu uma inclinação um pouco maior, dá um pouco mais de dinamismo na pintura. Você vê que ele muda também o braço desse outro modelo, né? Ó.
Aparecem mais coisas, aqui aparece a perna, na foto não está aparecendo, a própria dobra da roupa muda também, você vê que aqui é uma dobra, aqui já é diferente. Então assim, ele aproveita bastante da foto, da referência, mas ele muda uma coisa ou outra conforme a necessidade. Aqui um outro exemplo com várias referências e com as fotos das pinturas não está exatamente alinhado uma coisa com a outra, mas a gente consegue perceber que tem bastante aproveitamento da referência, né? Por exemplo, aqui essa pintura, essa referência no caso, vê que o menino está beijando ali, fazendo um gesto para beijar uma estátua, e aqui ele já tem uma outra menina que ele deve ter usado de uma outra foto, e o corpo do menino novamente tem uma angulação um pouco maior, aumentando a ideia do gesto. Então perceba que isso se vai se desenvolver à medida que você vai desenvolvendo a sua habilidade, você vai tendo mais capacidade de interpretar a referência e automaticamente vai se tornando menos refém dela. E aqui um outro exemplo também muito bom do quadrinista Paulo Rivera, onde ele produz as suas próprias referências. Isso é algo interessante a gente ter em mente, porque quando você vai buscar referências, a maioria dos artistas acaba buscando na mesma fonte e corre o risco de você usar referências iguais. Quando você fabrica a sua própria referência, esse risco ele é muito menor de sair algo parecido. E perceba que tem uma improvisação. Você vê que ele pega um bastão qualquer, e ele usa como se fosse uma espada, como se fosse um machado, e aí você deixa a imaginação fluir para poder criar essa referência para você poder usar. Que, por exemplo, ele usa essa metralhadora que é um brinquedo, né? E ele consegue deixar nesse ângulo aqui para poder usar no quadrinho que ele está fazendo. Aqui também uma outra foto onde ele simula que está segurando um braço que ele vai usar nessa ilustração aqui. E às vezes é mais prático você criar sua referência. Você tira a foto ali e já está pronta. Você pode inclusive moldar a iluminação, colocar a iluminação exatamente do jeito que você quer. Isso, por vezes, é muito difícil você conseguir uma referência exatamente que se encaixe no que você precisa. Então, criar referência acaba sendo um ótimo recurso. Uma dúvida também muito comum é qual a quantidade de referências. Isso vai variar muito conforme a sua experiência, conforme a complexidade daquilo que você vai desenhar. À medida que o tempo vai passando, você vai ficando menos dependente de referências. Poucas referências já vão ser suficientes. Mas vale lembrar o seguinte, não fique achando que você tem que desenhar de cabeça. Todos os artistas sempre fazem uso de modelos. Isso é desde o Renascimento. Sempre foi natural o artista usar de referências para o seu trabalho. Uma vez eu ouvi um professor de quadrinhos me falar o seguinte: se você tem dificuldade para desenhar um copo, não hesite em tirar uma foto ou buscar uma foto para usar como referência. Ou seja, às vezes a gente acha que só coisas complexas são cabíveis de usar referência. Mas não, até uma coisa que teoricamente é mais simples, você pode também usar uma referência para poder aí ter mais segurança no que você está fazendo. E onde a gente pode buscar referência? Eu vou mostrar para vocês algumas opções onde eu faço as buscas geralmente das imagens aí que eu quero usar como auxiliares na minha produção. Então, o primeiro que é o mais comum, em especial entre os tatuadores, é o Pinterest. O Pinterest tem essa vantagem de ser, além de ser o site, é um aplicativo, você consegue ter ele no seu dispositivo, você consegue organizar as referências, salvar por temas, e salvando você vai automaticamente alimentando a inteligência, ele já vai sugerindo outras artes semelhantes, é muito bom para organizar. Então, o Pinterest ele é excelente para busca de imagens, você consegue encontrar diversas coisas, desde cenário, anatomia. Tenho estudado bastante anatomia, então você vê que tem bastante coisa de mãos, expressões faciais. Então, vai aparecendo bastante coisa conforme a nossa busca, o que a gente vem fazendo. E aí você consegue organizar isso por pastas. Outro site que eu usava bastante antes do Pinterest virar meio que hypado foi o 500pix. Esse eu usei bastante tempo, é um site que tem trabalho de fotógrafos, sites com bastante qualidade de resolução. Vou abrir uma aqui para você dar uma conferida, mas observa como tem bastante qualidade, você pode usar facilmente isso para uma pintura, para um desenho, com imagens com bastante qualidade e imagens variadas. A gente tem cenário, a gente tem essa também, você vê com bastante detalhes. E aí da mesma forma, né, aparecem outras similares aqui com o nome dos fotógrafos, ó. E é uma rede que você consegue seguir também, né? Outro site muito popular é o Pixabay. O Pixabay ele é muito usado principalmente para quem produz conteúdo aqui na internet, que precisa de imagens para inserir aí nos vídeos ou em propagandas, né? Em criativos, assim por diante. Clicar nesse aqui, por exemplo, vamos ver esse gatinho aqui, e aí ele mostra similares também, tá vendo? É um site muito bom também para busca de imagens. E um site para busca específica de ilustrações, eu acredito que é o mais conhecido entre os artistas, é o ArtStation. Inclusive, é uma rede social também, você consegue interagir com outros artistas lá,
você consegue expor seu trabalho também. Acaba sendo uma espécie de portfólio virtual, um lugar para outras pessoas conhecerem o seu trabalho, o que você faz. E a gente tem diversas referências de diversos estilos, desde animação, aqui, por exemplo, 3D, né? É muito assim, tem muita arte para jogos, concept art para filmes, animações, ó, 3D, tá vendo? Ilustrações. É um site excelente. Aqui, assim como o Pinterest, é um limbo, né? Você cai aqui e você se perde com tanta coisa boa que tem, e deixar você passa um dia facilmente aqui salvando as referências no ArtStation. Esses são alguns sites, eu vou deixar o link deles aqui na descrição. Se você souber de mais algum, se você utiliza um outro buscador, compartilhe aqui no comentário para todo mundo também ficar sabendo e a gente ter mais opções aí de busca quando a gente precisar de referências para o nosso trabalho. E por hoje é isso, espero que você tenha gostado aqui desse conteúdo. E se você gostou, já sabe, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Estou gostando bastante de criar conteúdo aqui para vocês. Inclusive, eu gostaria de saber a sua opinião. O que você gostaria que eu trouxesse de tema ou de técnica nos próximos vídeos aqui no canal? Alguma dificuldade ou alguma curiosidade que você queira saber? Se você tiver alguma sugestão, deixa aqui nos comentários que eu vou preparar um vídeo de acordo com a sua indicação. É isso, artista. Muito obrigado. Vejo você no próximo vídeo. Bons estudos!